Oi pessoal, então estamos aqui na Praça das Bandeiras para fazer um vídeo sobre direito de família, transformações no direito de família, para um trabalho de Sociologia da Educação, no Instituto Dr. Vulcão, curso normal, aí, na disciplina da professora Ivanice Melo. E eu trouxe comigo o meu amigo João Batista, que é professor na Universidade da Campanha, Campus Alegrete, para falar sobre essa temática. Boa tarde, então. Ferê, agradeço o convite, parabenizo ao teu grupo, parabenizo a professora Ivanice pela discussão dessa temática, que é uma temática bastante relevante, que realmente precisa permear vários espaços, precisa ser discutida em vários espaços. Eu sou professor de Direito, sim, mas não Direito de Família, fui substituto nessa disciplina há algum tempo, mas acabo dando aula de Direito Constitucional, Direitos Humanos e Teoria Geral do Direito, que vem a permear essa discussão num momento mais inicial, num momento mais reflexivo acerca de sociedade e acerca do direito. Bom, ainda com isso, antes de discutir a família em si, o direito de família em si, a gente precisa discutir um pouco dessas alterações, dessas mudanças que vêm ocorrendo na sociedade. Como o próprio Bauman traz, vivemos então a modernidade líquida, onde a sociedade está se movimentando, a sociedade está em constante movimento, e em se tratando do direito de um produto social, de um produto advindo da própria sociedade, com a função de regulá-la, não teria como ser diferente que o direito se preocupasse com certas questões que vêm ocorrendo na vida em sociedade. O que acontece é que nós vivemos dois tempos bastante distintos. O primeiro tempo é o tempo do real, o tempo do vivido, o tempo que a sociedade está vivendo, e um segundo tempo que é o tempo do direito, que não tem como haver esse acompanhamento. Aliás, até teria, mas é algo que por uma série de fatores não consegue acompanhar, o direito não consegue acompanhar o tempo do real. Ainda numa discussão de teoria geral do direito, ainda uma das discussões iniciais lá do direito, a gente aprende que a lei é a fonte de direito, a fonte principal de direito. Só que essa lei ela é criada por homens, e em razão disso, em razão de todas as falhas que ela pode ter por essa criação, ela não consegue resolver todas as problemáticas. Em função disso, nós temos fontes secundárias que são trazidas para as discussões quando a lei não consegue realizar o papel de, então, resolver uma problemática social. Essas fontes são os princípios gerais de direito, a analogia, os costumes, a doutrina e a jurisprudência. Quando a gente começa a discutir o Instituto Família, que é um dos principais não digo, mas dos primeiros institutos, das primeiras formas de controle social que o indivíduo vai ter, o primeiro modelo padrão de educação, de regramento que o indivíduo vai ter, a gente acaba por vezes entendendo que a família está se perdendo, que a família na modernidade está se perdendo. Mas a ótica não é bem essa. Para muitos doutrinadores, o que se entende é que essa família não está se perdendo, ela está se modificando, e em razão dessas modificações está se aproveitando somente o que é importante, o que é basilar do Instituto Família. Como, por exemplo, as relações de cumplicidade, de solidariedade, de afeto, de ajuda mútua do próprio amor, né? Como a própria doutrinadora Maria Berenice Dias, desembargadora, agora advogada, bastante reconhecida na esfera família, traz as questões vinculadas a esta afetividade do Instituto Família. Bom, a título de direito, o que a gente pode dizer? Que o direito enquanto ciência social tem os seus fracionamentos, seus institutos específicos que vão regular as mais diversas matérias. O direito de família é um desses institutos que deveria ter sido precursor para regular todas as questões de família, mas ele não é, por uma série de fatores que a gente vai dar uma conversada sobre. Vamos falar primeiramente sobre as relações homoafetivas e a sua controvérsia e suas incontrovérsias enquanto direito. O direito de família não foi o precursor a fazer esse reconhecimento. Na experiência do vivido já haviam infinitos casais vivendo em situação análoga até então à condição de união estável, e o direito de família não havia reconhecido ainda. O que acontece? As decisões estavam acontecendo. Por quê? Porque as demandas sociais estavam acontecendo e as decisões precisavam ser tomadas. Então a gente utilizava das fontes secundárias, como a própria analogia, agindo de forma análoga às relações heteroafetivas, a própria jurisprudência, que teve um passo bastante importante nisso, porque as decisões, em sendo tomadas, elas vão sendo utilizadas de modelo para outras decisões, para poder regularizar essa situação. Enquanto o direito de família tinha esse tema adormecido, os outros institutos do direito já haviam reconhecido, como é o exemplo do próprio previdenciário. Pensemos numa união análoga à união estável até então, onde dois homens ou duas mulheres vivessem em união estável,
que um desses indivíduos, desses aliados, viesse ao óbito. O outro entendia, por viver nessa situação, que teria direitos que lhe eram devidos e ajuizava alguma ação, determinada ação. Por exemplo, o Instituto Previdenciário, a solicitação de pensão, o benefício de pensão por morte. O direito previdenciário já havia reconhecido, já estava concedendo isso, enquanto o direito de família permanecia não reconhecendo a união estável. Tem as questões também da seguro de saúde, né? Seguro de saúde não, mas o plano de saúde, que nessa questão também implica, né? Porque sim, os próprios clubes sociais, que eram algo bem simplificado na discussão social, mas que já haviam reconhecido. Mas que implica a questão família. Claro que sim. Herança. Partem de um pressuposto de que aquela união ela é uma união verdadeira, uma união legítima, e começam a reconhecer, enquanto o Instituto Família não reconhecia. Da mesma feita, na Justiça Eleitoral, no direito eleitoral, que não é um dos ramos mais atraentes do direito, dos mais importantes, ele tem o seu papel de importância, uma vez que regula todo o processo das nossas eleições e tudo mais, mas ele já estava reconhecendo essa união sem que o direito de família reconhecesse, como foi o caso no Nordeste de uma então candidata a prefeita que teve sua candidatura cancelada e impossibilidade de concorrer por ser companheira de uma então prefeita. E nessa situação análoga eles cancelaram a candidatura dessa pessoa em razão de reconhecer o relacionamento, que lá o direito de família não era reconhecido. Essa é apenas uma da temática. Com uma manifestação do CNJ, uma discussão toda em cima do Instituto Família, foi bem pacífico a união estável ser reconhecida enquanto casais homoafetivos também. E a própria adoção, que era uma problemática maior. Primeira discussão, então tudo bem, reconhecemos eles enquanto casal, mas não queremos que adotem. Mas algo que já está bastante tranquilo também não pode dizer, em razão de direito a gente não pode falar em tranquilidade, mas algo que está quase pacífico dentro do direito, já as questões vinculadas à adoção. Mas não foram só essas questões que foram modificadas com o advento do novo Código Civil, muitas outras coisas se modificaram. As próprias causas de desfazimento do casamento. Então, o divórcio, pelo Código de 16, ele tinha um rol taxativo, que era um rol que dizia os motivos pelos quais o juiz poderia concretizar um divórcio. E se não fosse algum daqueles motivos, não teria como a gente fazer essa consolidação. Era algo bastante engessado. E então, o exemplo disso, uma das causas, adultério. Não havendo nenhuma daquelas causas, não tinha o que se falar em divórcio. Permanecia o instituto solidificado. Perfeito. Por isso que o Bauman fala em liquidez, né? Perfeito. Desculpa. Mas com o advento do novo código, então vem um outro item de outros motivos. E aí sim, dentro desses outros motivos, abrimos um leque de opções, que são todas as opções do real, as opções do vivido, que possibilitam o desfazimento de um relacionamento, como o próprio desamor, trazido pela Maria Berenice Dias. Em não havendo mais a vontade de permanecer naquele relacionamento, a pessoa pode simplesmente sair dele sem que tenha que ter alguns daqueles requisitos. Um rompimento legal, digamos assim. Exato. Dentro dessa esfera, dessa discussão, a gente consegue também observar modificações quanto à própria guarda das crianças. Por quê? Porque os papéis que nós tínhamos entre homem e mulher, eles começam a ser um pouco mais... são modificados, começam a ter um pouco mais de interpretação sobre os papéis que eles exerciam. Aquela figura do macho, provedor, e da mulher responsável pela casa, pelos filhos, ela vai se desfazendo, porque a mulher passa a ter um comprometimento também com a renda familiar, com os aspectos patrimoniais. Existe uma outra figura de uma nova mulher, então, e também tem uma discussão relacionada ao papel que esse pai também vai exercer na educação e na guarda desses filhos. Então, aquela discussão que nós tínhamos de que a guarda sempre ficava com a mãe e tudo mais, não é bem verdade. Então, vão ser estudados os casos, vão ser estudados através de laudos sociais, de tudo mais, para verificar qual é o melhor interesse da criança, porque nós temos uma legislação especial para isso, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai se preocupar com esse melhor interesse da criança, sempre levando em consideração que a criança é um indivíduo em desenvolvimento. Então, aquela visão rígida que nós tínhamos, que a guarda permanecia com a mãe, ela pode ser modificada, porque ela também pode permanecer com o pai, dependendo de várias circunstâncias que não estão ligadas somente na esfera patrimonial, mas em outras esferas, em outras vinculações. Da mesma feita, há uma discussão muito grande sobre o ser bom ou não ser bom, mas o direito também permite a guarda compartilhada, que é uma novidade dentro da família, é uma possibilidade da criança, então, permanecer com os dois convívios, enquanto pai e enquanto mãe. Tem uma crítica bastante grande sobre a quebra de rotina e tudo mais, mas enquanto direito é um instituto bastante interessante, porque ele acaba rompendo, inclusive, com aquela história de um fica com a criança e o outro paga a pensão. Porque
porque acaba que os dois vão ter as mesmas despesas e tudo mais, a gente acaba com essa ideia de pensão, com essa ideia de pagar para o que o outro fique, e a criança passa a ter um convívio então aproximado com o pai, com a mãe e com as suas famílias extensas também. Em alguns momentos essa criança também foi tratada como uma moeda, né? Porque alguns casamentos sendo feitos arranjados, eles, em casamentos assim milionários, digamos, né? Muitas vezes essas crianças são valor de troca. Então acontece o divórcio e cobra-se pensões muito altas em função disso. E nem sempre aquela pessoa que fica com a guarda é uma pessoa saudável mentalmente, né, falando. Não, esse binômio que a gente vai levar em consideração quando vai se discutir essa questão dos alimentos a serem pagos, que é a que a gente costuma falar no popular, a pensão, né? Mas é a título de alimentos, a gente discute um binômio, que é a necessidade de quem precisa e a possibilidade de quem dá. Então, realmente, a gente vai ter que discutir o caso isoladamente. Por quê? Porque tem essa ideia de 30% do que se ganha, mas não, pode ser mais que isso ou pode ser menos que isso. Não necessariamente vai ser vinculado a esse valor, porque a gente vai levar em consideração esse binômio propriamente dito. Por óbvio, se a gente for discutir alimentos para um neto do Silvio Santos, por exemplo, que é uma criança que tem um certo reconhecimento, que tem uma vinculação midiática, a gente vai estar falando em valores mais altos, inclusive, porque tem uma série de necessidades que uma outra criança comum não teria, por exemplo, com segurança, com outras vinculações. Sim. Da mesma feita, se a gente for discutir alguma criança que tenha qualquer problemática de saúde, que tenha que seja uma criança com qualquer incapacidade, digamos assim, a gente também vai poder discutir um valor maior ou menor a título dessa necessidade específica. Mas o Instituto da Guarda Compartilhada ele vem então como uma modernidade, porque a gente já discute outras questões dentro do direito de família também, com as próprias possibilidades de refazimento de casamentos, de outras formações familiares, com aquela lógica dos meus filhos, os teus filhos e os nossos filhos, que acontece, que acabam novos casamentos se configurando em razão de um outro momento da vida, e que vem com os filhos de outros casamentos anteriores e tudo mais. São as relações pós-modernas. As famílias acabam tendo uma nova estrutura. Como nós reconhecemos uma série de outros modelos familiares, onde só a mãe e o filho, só o pai e o filho, casais que não têm filhos, filhos que estão sob a guarda da família extensa, como tios, como avós, como padrinhos. Outra série de questões familiares começam a ser rediscutidas. Eu não sei se tem mais algum aspecto específico sobre Eu acho que dessa questão, talvez a gente pudesse falar sobre a questão da inseminação artificial, no próprio, voltando lá nas uniões homoafetivas, né, na questão de filhos desses casais, porque hoje nós temos essas questões de, por exemplo, duas mulheres vão coletar num banco lá de espermas um tipo físico, né, ou um tipo físico, ou então alguma característica, né, e é um doador anônimo. Essa criança, ela não vai ter um pai, né? E só que hoje em dia, para, por exemplo, uma criança ser matriculada numa escola, ela não pode ser filha de um pai desconhecido, ela tem que ter um pai. Então, como que ficaria essa questão? Ou ela vai ter na certidão de nascimento dela duas mães? Que pode acontecer, já aconteceu. Não pode, né? E tá acontecendo bastante. Não, entendi. Bom, esse tema que tu entrou é um tema que especialmente eu gosto bastante de discutir, porque é um campo bastante novo dentro do direito, vai estar configurado com bioética, biodireito e outros direitos. É interessante, muito interessante a gente entrar nessa discussão, porque nós temos uma Constituição de 88, é uma Constituição vista como Constituição cidadã, que traz uma série de direitos, uma série de garantias, mas que não consegue efetivá-los, não consegue efetivar esses direitos, essas garantias. E lá no artigo 5º a gente diz que todos são iguais, direitos e obrigações perante a lei. Só que, na verdade, essa igualdade não existe, essa igualdade não é uma igualdade que consegue ser concretizada no dia a dia, na ordem do vivido, né? Então, com essas próprias relações de inseminação artificial, se a gente discutir o aspecto das homoafetividades enquanto casais de duas mulheres e casais de dois homens, por exemplo, a gente já tem uma distinção bastante grande. Por quê? Porque as duas mulheres elas conseguem sim se valer de um banco de sêmen e conseguem fazer a sua fertilização in vitro, porque em razão do que os óvulos são delas. Exato. Já os homens eles não conseguem. Então, o que é a normativa para isso? Que tem que ser mãe, a pessoa que vai ser a sua barriga de aluguel, digamos assim. Não pode ser comercializado isso no Brasil, mas pode ser a mãe,
a irmã ou a filha. Qualquer uma dessas três ligações para que tenha essa possibilidade. Diferentemente das mulheres, que não tem nenhuma vinculação nem nada do tipo. Mas nessa discussão, a gente pode verificar o quê? Que sim, o direito tem reconhecido essa questão das filiações com nomes de dois pais ou nomes de duas mães nas certidões, e inclusive a possibilidade de uma mãe e dois pais, que isso é bastante novo, foi uma decisão ainda há 2 semanas atrás, de se vincular o pai biológico e o pai adotivo, visando esse maior interesse da criança. Então, também para fins patrimoniais, ele vai ter como herdar dos dois pais, do biológico e do afetivo. Essa discussão ela está se pacificando, está clareando, mas já tivemos uma decisão do Supremo que decide, então, a favor de ter essa filiação. Teremos documentos agora com filiação de 3 pessoas, por exemplo. Também. Isso é interessante porque, por exemplo, assim, na questão da criança, né, do universo infantil, não vai ter aquele personagem que vai ficar na sombra. Né? Aquele pai biológico que não aparece na vida da criança porque existe um pai adotivo. Então, aquele pai biológico que serviu apenas de biologicamente, né? Progenitor, ele não vai ficar mais na sombra, ele aparece. Ele aparece na vida da criança. É um momento importante de discussão, vez que ele tem a possibilidade, então, de recorrer para outros fins também, não fins somente afetivos, fins patrimoniais também, em razão de atender esse melhor interesse dessa criança, para essa criança também ter condições de perceber a herança, de conseguir construir essa sua garantia em razão do patrimônio desse pai, né? Sim, a gente vê muito essa discussão em relação ao patrimônio, mas não em relação ao afeto. Né? Ao amor que a criança pode ter não só por um pai, mas por 2 pais. Há algumas doutrinas que eu já li referente a essa temática, elas vão bem desconstruir essa figura do pai e da mãe, levando em consideração assim, um aspecto principal, que seria uma mão batendo e uma mão afagando. Seria a ideia de que geralmente a gente pode verificar isso até na nossa própria família. Quando o pai dá uma bronca, a mãe acaba consolando. Quando a mãe dá bronca, o pai consola. Então a gente consegue fazer uma quebra de paradigma, entendendo que na relação nós não precisamos ter uma figura de um pai ou de uma mãe, nós precisamos ter essa figura de quem cobre e de quem afague, de quem console, independentemente de quem seja. Não que a mesma pessoa fará sempre a mesma figura, mas a doutrina já traz alguma coisa relacionada a isso. E o direito tem tentado interpretar, né, que é algo que não é tão fácil, em razão de um momento político, inclusive, que nós vivemos, numa discussão sobre o exaurimento, o esgotamento do nosso momento político, da política que vem sendo feita, da forma de pensar que vem acontecendo, sobre a rigidez e a inflexibilidade que nós estamos no nosso sistema representativo, a nível de Câmara dos Deputados e Senado Federal, e boa parte disso vem de uma bancada evangélica que entende que a família tem que ser rediscutida com a própria discussão do Estatuto da Família, que quer fazer uma discussão em cima do modelo tradicional de família, só que esse modelo não vai ser cumprido, esse modelo não tem como ser cumprido, por quê? Porque na ordem do vivido ele não está acontecendo. Sim. A família está se configurando de uma outra forma. Uma família tradicional traz também os filhos ilegítimos, aqueles termos, né? Porque vai acontecer. Né? E inevitavelmente vai acontecer. Então essa família tradicional vai trazer o adultério, vai trazer a solidez dos relacionamentos, que elas não podem ser desfeitas, desamarrados, porque estão ali amarrados por um papel de uma mulher submissa e de um homem que vai prover as finanças da família, né? E também de filhos que têm que ficar presenciando todo aquele drama, toda aquela dor desse amarramento sólido, né? Porque nem todas as famílias, todos os relacionamentos sólidos, eles são felizes, né? Como a história já nos mostra isso. E também essa questão dos filhos que são considerados, aqueles filhos que são fora do casamento, eles são taxados como bastardos, eles são rotulados como ilegítimos. Sim. E já estamos num outro patamar. Então, quando o nosso poder legislativo não consegue acompanhar isso, há um problema muito sério em termos de avanço social, de desenvolvimento social. Certo? Perfeito. Mas voltando agora, quando tu fala em família tradicional é a família indígena. Fora a família indígena, a gente não tem mais condições de discutir família tradicional. É uma brincadeira que a gente faz. A única família tradicional que nós temos é a família indígena. Que não mudou o seu modo de ser família. Quando tu fala dessa terminologia, realmente essa terminologia dos filhos havidos fora do casamento, dos bastardos, dos ilegítimos, isso
isso já a gente não discute mais no direito. Os filhos são filhos de igual maneira, Exatamente. só o que vai mudar são as relações, como eles adentram nessa família, se vai ser através de relações consanguíneas ou não. Mas os direitos são iguais e a gente não vai fazer distinção entre a forma com que esses filhos chegam. Mas teve um outro aspecto que tu falasse na tua exposição que eu achei bastante importante, na primeira exposição que tinha me faltado, que era referente ainda à esfera da inseminação e toda essa discussão ética em cima dessas relações. Aí tu falaste da questão da adoção. Então, não existe criança para adotar no Brasil, é o que as pessoas costumam dizer. Realmente, não existem crianças para adotar naqueles padrões que tu quer. Que tenham até 1 ano de idade, que sejam loiros dos olhos azuis, que se pareçam com o pai e ao mesmo tempo se pareçam com a família da mãe. A esse modelo até não, nós podemos não ter esse tipo de criança. Mas agora as crianças que são negras, que têm 7 anos, que têm qualquer incapacidade, elas estão lá esperando completar a maioridade, esperando algo que não se sabe o que, o momento que elas deixarão os abrigos. A mudança com a adoção existe, ela é bastante interessante, porque não tem mais aquela situação como se tu fosse comprar um filhote de cachorro. Aparentemente era isso, de tu poder entrar no abrigo e escolher a criança que tu queria. Isso trazia uma frustração gigantesca para aqueles que não eram os escolhidos, ou até mesmo aqueles que eram escolhidos e eram devolvidos, que acontecia demais. Então agora nós temos um cadastro nacional, onde as pessoas interessadas em adotar, elas se cadastram. No primeiro momento, elas dizem o padrão de criança que elas querem, vinculado à idade e tal, algumas questões assim, desse tipo. E elas são chamadas quando surge a criança, independentemente de onde for o território. E aí sim, depois disso, tem o acompanhamento judicial, tem toda uma questão com assistente social, com psicólogo, para fazer toda uma análise disso. Mas aquele momento de escolher uma criança num abrigo, a gente não fala mais. Momento vitrine não tem mais. Não se fala mais nisso. Da mesma feito que tu falaste sobre a questão do nosso legislador, desse processo legislativo e da quantidade de projetos interessantes enquanto sociedade que deixam de virar lei por ter problemas nas votações, por acabar sendo arquivados. Tem um bastante interessante, que é de 2012 ou 2014, salvo engano, que ele possibilitava que as mães tivessem os filhos e os doassem automaticamente a partir do... Não sei se o termo certo que usavam era doação, mas a partir do momento do nascimento, na própria maternidade, essas crianças poderiam ser postas à adoção, digamos assim. Sim. E esse projeto não passou. Esse projeto, acredito eu, que seja interessante no momento em que nós estamos autorizando, enquanto direito, enquanto sociedade, nós autorizamos o aborto. Em 3 casos específicos do anencéfalos, nos casos que comprometem a saúde e a vida da mãe, e nos casos das crianças havidas por meio de estupro. Fora isso, nós não aprovamos o aborto de nenhuma outra forma. Só que, na real experiência do vivido, infinitos abortos acontecem diariamente em clínicas clandestinas, comprometendo a segurança das próprias mães, comprometendo uma série de fatores e colocando a justiça em xeque, inclusive, porque acaba não tendo condições de fiscalizar tudo isso, de impedir que tudo isso aconteça. Tá, a discussão feminista, a discussão de que o corpo é algo da mulher e que a mulher teria condição de fazer dele o que ela bem entendesse, ela é bastante grande. Existe uma crítica muito grande sobre isso, porque a nossa legislação, ela começa a valer, por exemplo, ela começa a valer para o nascimento com vida, mas põe a salvo todos os direitos do nascituro. Só que diariamente a gente tem vivido abortos por parte dos pais. Os pais que deixam de dar atenção, de dar afeto, de dar inclusive sustento para essas crianças, eles acabam tendo a liberdade de escolher ou não. Eles podem querer que a mulher não ter aquele filho, a mulher não pode querer. Então a gente vai fazer toda uma culpa, toda uma responsabilidade por cima da mulher, de métodos anticontraceptivos, inclusive, sendo que a gente não faz essa cobrança por parte do homem. Ele pode comprar um preservativo na farmácia, que um preservativo no posto, que é bem mais simples, é bem mais barato, bem mais econômico que qualquer outro método anticontraceptivo. Então a gente faz uma discussão muito voltada para a culpabilização da mulher. Nós tivemos um caso bastante emblemático em que, sim, nós autorizamos enquanto direito do estupro o aborto em relação a crianças, a vidas do estupro, mas esse caso foi bastante emblemático por quê? Porque antigamente entendia-se que somente a mulher podia ser estuprada, porque em um homem tendo a ereção, é porque ele estava querendo. A gente tem muita dificuldade de discutir diferenças do biológico e do biográfico dentro do direito. E então, havendo a ereção, que é algo tipicamente biológico, teria a possibilidade da relação, porque o homem queria. Não falávamos na discussão de estupro por parte de homens. O que acontece? Um rapaz autista, ele tinha uma senhora que trabalhava na casa, era de uma família com um certo poder econômico,
e com bastante poder econômico, inclusive, e a filha dessa senhora que trabalhava na casa teve uma relação com ele. Só que, em razão das incapacidades dele, ele era entendido como incapaz, e em razão dessa autorização, dessa permissão que o direito dá agora para que os homens também sejam objeto de estupro, ele foi estuprado. Considerado estuprado. Considerado estuprado. E aí? E essa mulher engravidou. E aí? Como que a gente vai fazer? Porque o aborto é permitido no caso de estupro. Mas a criança estava no corpo dela, que não queria o aborto. Que queria o dinheiro da família. A gente entra numa problemática bastante grande, bastante interessante, que está fora daquilo que a gente vive no cotidiano, que no fim teve uma solucionática bastante interessante também, porque a família aceitou, a família quis, mas e se essa família não quisesse e fosse ao pé da letra, fosse pleitear isso em juízo, talvez a gente estivesse autorizando uma possibilidade de aborto num corpo de outrem que não estava interessado nesse aborto. Então, assim, acho que as discussões são muitas, acho que mudou bastante nessa questão da guarda dos filhos, acho que mudou bastante na questão dos momentos de configuração e desfazimento das relações sociais, com o próprio reconhecimento das relações poliamorosas, que é algo que nós não entendíamos, porque nós tínhamos aquele modelo de família de 2 pessoas. Então, já há reconhecimento de 3 ou mais pessoas nos relacionamentos poliamorosos. E vai mostrando o quê? Que estamos em processo de modificação, que estamos em constante movimento, que a sociedade está se movimentando, que a sociedade está demandando outros saberes, outros interesses, e que o direito, enquanto produto dessa sociedade como regulador, ele precisa sim se adequar a isso. Nós precisamos então achar uma forma de conseguir regular a vida dessas pessoas, não estipulando modelos padrões, mas trazendo solucionáticas para as problemáticas do vivido. Sim, e esse modelo família, ele está muito atrelado à questão religiosa, porque o nosso país era até a República, enquanto império, né, toda a sua história, ele foi atrelado à Igreja Católica, né, que reconhece apenas o casamento entre um homem e uma mulher, digamos assim, né, entre 2 pessoas. Mas, passados-se os anos, nós também, essa questão do poliamor, ele vai trazer uma discussão religiosa também. Porque, abertas as fronteiras, o nosso país, o Brasil, ele é um país que tem muitos imigrantes. E esses imigrantes trazem consigo questões religiosas, exatamente, aspectos culturais, que lhes permite o casamento poligâmico. Então, de repente, não é uma questão de moda, mas sim uma questão milenar de casamentos poligâmicos que existem e que estão inseridos subjetivamente na cultura dessas pessoas, né? Por exemplo, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, são lugares onde existe, e até o Rio Grande do Sul, né? Aquela região ali do sul do Rio Grande do Sul, tem muita influência de paquistaneses, dos países árabes, né? Sim, exatamente, eles países têm árabes. essa cultura. Bastante. São iranianos, iraquianos que estão inseridos, né? Que são imigrantes libaneses. Até aqui em Lavras já teve presença, né? E tem presença de imigrantes dessas regiões da Ásia que tem na sua cultura, né, o casamento poligâmico. Enquanto pode sustentar, pode ter vários casamentos. Geralmente, né, na ordem do homem ter diversas mulheres. Exatamente. A gente não verifica de uma mulher ter vários homens. Uma mulher ter vários homens. Um homem e uma mulher. Mas existe, né? Existem, por exemplo, em Papua Nova Guiné, que é uma ilha do Pacífico, em que as mulheres podem ter mais de um marido. Então, de repente, isso é uma questão também de globalização. É um produto da globalização. Acho que sim, as próprias comunidades indígenas, existem algumas comunidades indígenas que estão reconhecendo, que têm isso na sua cultura, então o aspecto, como tu bem falaste, é bem cultural, vinculado a essa ideia de cultura. Sim, tem uma influência gigante sobre esse aspecto religioso, em que pese nós sejamos um país considerado laico. Que deveria ser laico, né? Mas como a presença no nosso sistema representativo é muito grande, como eu falei, da bancada evangélica, dos próprios outras religiões também, não somente as religiões de cunho evangélico, acabam fazendo com que haja essa maior rigidez, essa maior inflexibilidade no reconhecimento dessas relações. Só que o que a gente tem que entender é bem aquilo que eu venho marcando desde o começo do nosso diálogo, que a ordem do vivido é uma,
e que nós não podemos criar modelos padrões. O que nós temos que fazer é tentar regulamentar aquilo que vem acontecendo, aquilo que vem sendo exposto pela sociedade no melhor tempo possível. O que acontece bastante é que a mediatização de um determinado caso, o clamor social de um determinado caso, faz com que o legislativo funcione mais rápido, porque tem que dar uma pronta resposta para a sociedade. Mas as outras questões que vão acontecendo, como o caso das famílias poliamorosas no Nordeste, pontualidades, elas não vão ter essa mediatização e acabam sendo esquecidas até o momento que precisa ter dado uma maior relevância para aquilo. Mas acho que sim, acho que o Instituto está em constante movimento, em constante modificação. O Instituto Família, o Instituto Sociedade, então não tem o que falar. E o direito está conseguindo se adequar na medida do possível a essas modificações. Por quê? Porque ainda que a lei fale, nós temos outras possibilidades de conseguir regular, de conseguir dar uma resposta para aquela demanda social. Muito obrigada.